qual que é a diferença de causa e efeito para ação e reação? Essa é uma discussão que aparece muito dentro de algumas discussões espíritas e, às vezes, as pessoas estão atrás desse detalhe que esse fenômeno exista e essas buscas, muitas vezes, elas fazem a gente novamente sair daquilo que é essencial. Por quê? Porque... Desvia o foco, né? Desvia o foco. Desvia o foco. O foco não é esse, né? O foco, não, assim, olha, a lei de causa e efeito é diferente de ação e reação. Por quê? Porque ação e reação é uma lei física. É uma lei física. O que é ação e reação? É a terceira lei de Newton. A cada ação corresponde uma reação de igual força e sentido contrário. Terceira lei de Newton. Então, se eu promovo um movimento para lá, automaticamente eu terei um movimento contrário. Quando eu empurro uma parede, a parede empurra meu corpo para trás, aí ela fica parada. Isso é ação e reação. Lei do mundo físico. E a lei de causa e efeito é uma lei do mundo moral, que significa o seguinte: quando eu tenho uma determinada conduta, quando eu ajo de certa maneira, eu automaticamente tenho uma consequência do ato que eu fiz, tenho um efeito daquilo que eu produzi. Aí seria a lei de causa e efeito. Então, há pessoas que têm uma preocupação muito grande em separar. Não use ação e reação. Use lei de causa e efeito, que é o correto. Tudo bem. Mas, às vezes, nesse excesso de preocupação com isso, nós perdemos o foco da coisa. Porque, no fundo, vai até convergir para a mesma coisa. O nome da obra do André Luiz não é lei de causa e efeito, é ação e reação. Então, a gente fica, às vezes, fixado em determinadas palavras. É importante que a gente tenha uma atenção nas palavras que usa, mas a gente também precisa entender que certas pessoas que falam não estão falando no sentido de eu não vou usar essa palavra, vou usar essa outra, porque para essas pessoas é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. E aí as pessoas, por exemplo, quer ver uma? As pessoas, você não pode usar a palavra desencarne, você tem que usar a palavra desencarnação, porque a palavra desencarne não existe, só existe... Tá, tudo bem, ela não existe, mas mudou o sentido, é uma outra coisa. Eu não posso misturar ressurreição com reencarnação, porque são conceitos diferentes. Não posso falar ressurreição quando existe o conceito reencarnação. Joia, aí é diferente. Mas desencarne, desencarnação, lei de causa e efeito, e lei de ação e reação, a gente acaba entrando num excesso que acaba nos tirando do essencial. Qual é o essencial da vida? O essencial da vida é aprender a ser melhor. Se eu falo lei de causa e efeito, tá bom. Se eu falo lei de ação e reação, tá bom. Pode não ser o mais exato, mas todo mundo entendeu o sentido. E a gente acaba se comunicando dessa forma. Tudo bem, uma é a lei física, a outra é a lei moral, mas a gente não incorre num escorregão doutrinário quando a gente chega a falar uma coisa no lugar da outra.